Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar uma pausa com os vídeos do curso PFSense Core para atender pedidos de vocês e falar sobre o protocolo 802.1x e apresentar a aplicação prática de configuração desse protocolo e como que o PFSense pode ajudar a gente nessa missão. Nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Antes de dar início no conteúdo do vídeo, eu quero convidar todos vocês que têm interesse em participar de treinamento de PFSense. A Network Pro desenvolveu um treinamento totalmente prático, com aula hands-on e aulas ao vivo. Então, esse treinamento está programado para acontecer na última semana de setembro. Isso a depender se a gente conseguir fechar o quórum mínimo para acontecer essa turma. Ou se você tem interesse, manda um e-mail para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Nós vamos te colocar em uma lista de espera. Assim que formar o quórum mínimo, a gente envia para você todas as informações do treinamento. Dando início no conteúdo do vídeo de hoje, eu vou falar sobre o 802.1x e a configuração desse protocolo, como que o PFSense pode ajudar a implementação. O protocolo 802.1x, a grosso modo, a ideia dele é autenticar os dispositivos que vão se conectar na sua rede. O protocolo 802.1x, eu estou aqui com o Wikipedia dele, tem várias informações de configuração no Windows, configuração do Linux, tem um desenho que eu vou explorar mais à frente. Eu montei um ambiente baseado nesse desenho, até para facilitar a explicação. E o 802.1x, ele precisa trabalhar com um sistema que forneça um AAA, que é um famoso conjunto de autenticação, autorização e accounting. Entenda o accounting como auditoria. Então, primeiro, o dispositivo se autentica na rede, depois esse protocolo verifica qual é a autorização que ele tem e faz a auditoria de quais ações esse dispositivo tem desde que ele entrou na sua rede. Então, é muito importante que você configure o 802.1x e você tenha um sistema que ofereça o AAA. Softwares são famosos para oferecer o AAA, para que você possa usar ele vinculado ao 802.1x. Um deles é o Takacs, que é usado aí por profissionais e em equipamento Cisco, mas eu vou usar no vídeo de hoje o segundo software famoso também, que é o Radius. Eu vou usar o pacote Free Radius, que está disponível no PFSense a partir do repositório oficial. Agora eu alternei para o desenho que eu vou explicar hoje, eu vou usar essa mesma topologia no vídeo de hoje para explicar como que eu vou fazer a configuração. Então aqui a grosso modo, como funciona o funcionamento do protocolo 802.1x. Então ele usa o EAP over LAN para você poder usar esse protocolo para autenticar o dispositivo. Então você tem três elementos aqui em redes aí que vão usar o protocolo 802.1x. Você tem o suplicante, que é o dispositivo que quer se conectar na rede. Você tem o authenticator, que é o dispositivo que vai fazer a autenticação desse dispositivo, e você tem o authentication server, que é onde o authenticator consulta se aquele dispositivo tem autorização ou não para entrar na rede. Aqui eu usei mais abaixo esse mesmo desenho e eu expandi ele só vinculando o que eu vou usar em cada um dos elementos. Então, o suplicante será o Raspberry. Para quem não conhece o Raspberry, é um computador com uma plaquinha pequena que tem baixa capacidade, mas funciona como se fosse um computador comum. Existem alguns softwares que você pode instalar nele de sistema operacional, você pode instalar o Ubuntu ou o Raspbian, acho que são os mais conhecidos. Tem outras aplicações, você pode usar ele como media server, como videogame arcade, enfim, mas hoje eu vou usar ele com o Raspbian para poder usar ele ali no papel de suplicante, ou seja, ele é o dispositivo que quer se autenticar, que quer se conectar na minha rede. O Authenticator eu vou usar um switch TP-Link e o Authentication Server vai ser o PFSense com o pacote Free Radius. Então ele vai fazer ali a camada de Authentication Server. E agora vamos ver na prática como fazer a configuração do PFSense, do switch e do Raspberry. Agora que nós já entendemos para que serve o protocolo 802.1x e quais são os elementos que compõem o 802.1x, então nós temos o suplicante, que é o cliente, nós temos o Authenticator, que é o switch, e o Authentication Server, que vai ser o PFSense com o pacote do FreeRAdio. Se eu vier aqui em System Package Manager, eu vou ter os pacotes instalados. Eu já instalei o pacote do FreeRAdio para otimizar o tempo de vídeo, mas se você quiser implementar dessa maneira na sua rede, você precisa instalar o PFSense e precisa posteriormente instalar o pacote do FreeRAdio. Quando você instala o pacote do FreeRadius, você habilita em Service FreeRadius a área de configuração do Radius no PFSense. Eu tenho diversas configurações de FreeRadius no PFSense, não vou abordar todas. Vou passar aqui pelas abas e depois vou iniciar a configuração. Aqui em Users é o local onde eu vou configurar os usuários, trabalhando com o usuário local. Eu vou precisar desse usuário para poder autenticar o suplicante. Vou fazer isso a seguir. MAC Address é onde eu posso cadastrar os MAC Address. Ou eu posso trabalhar com bypass também. Se você tem uma impressora, por exemplo, que não dá suporte ao 802.1x, você pode cadastrar o MAC address dela e fazer um bypass.
Aqui em NAS é onde eu cadastro os Authenticators. Então, o Authenticator ele só é válido na topologia se ele estiver cadastrado no Radius. Então, isso é muito importante. A gente vai fazer isso também. Interface é onde eu cadastro os canais de comunicação do Radius. Então, para cada um daqueles As que nós temos, o Accounting, Authorization e Authentication, a gente vai ter um canal de comunicação a ser configurado aqui em Interface. Nós vamos fazer isso também. Em Settings, eu tenho diversas configurações que eu posso alterar o comportamento do Radius no PFSense. Em EAP, o EAP é o protocolo de comunicação que a gente usa no 802.1x para poder fazer a autenticação desse equipamento antes dele ingressar na rede. Então eu posso mudar o comportamento também. SQL é se eu quiser configurar o FreeRadius com uma base de dados MySQL para armazenar os dados dentro de uma base de dados MySQL. Então se você tiver um ambiente muito grande, recomendo. Ao DAP eu posso integrar usuários do AD ou do Samba 4, seja lá qual for o serviço de AuDAP que você estiver usando. Você consegue usar esses usuários para autenticar os suplicantes, também funciona muito bem. E aqui eu tenho a possibilidade de visualizar as configurações. E aqui em XML-RPC, se eu tivesse o PFSense trabalhando em HA, e esse Firewall aqui fosse o master, eu poderia configurar para enviar a replicação dessa configuração para um segundo Firewall. Então, o primeiro passo que nós temos que dar aqui é configurar o usuário. Eu vou adicionar um usuário teste com a senha teste, bem simples mesmo, apenas a título de demonstração. Vou deixar o password em clear text mesmo. Aqui o OneTime Password Configuration é a área que eu usaria caso eu fosse integrar o OpenVPN com o Google Authenticator. Essa área aqui de configuração, mas não vou fazer isso. Hoje aqui eu só preciso cadastrar o usuário e a senha e salvar, tá? Mas eu tenho diversas outras configurações que eu posso fazer para alterar o comportamento desse usuário. Aqui em NAS Client é onde eu cadastro o switch, que vai fazer a função do Authenticator. Aqui em Client IP Address eu vou colocar o IP do switch, que é o 192.168.0.1. Esse é o switch. Vou deixar aqui IPv4 e aqui em Short Name eu vou colocar switch, que é o nome que eu vou dar para esse Authenticator. E aqui eu vou colocar uma chave secreta que vai ser PFSense. Você pode colocar qualquer senha que você achar melhor aqui, mas aqui é só para título de teste mesmo. Nas outras configurações eu não preciso fazer nenhuma alteração. E para finalizar, eu preciso criar os canais de comunicação do Authenticator com o Authentication Server, no caso aqui o serviço de rede. Aqui em interface é onde eu quero que esse serviço fique ativo. Eu quero que ele fique ativo apenas na interface do IP final 2. Aqui em porta, se você clicar aqui no i aqui de informação, você vai ver que ele fala que você tem que usar uma porta para cada um dos canais. Então você tem o canal de Authentication, de Accounting, de Status, e para cada um deles você tem que adicionar aqui uma interface. Vai ser o interface type de Authentication. Vou salvar e vou fazer isso mais duas vezes. Agora eu vou colocar aqui novamente o IP do PFSense. Essa porta aqui ela vai ser a 13 e esse aqui vai ser a configuração do canal de Accounting. Vou salvar e vou adicionar por último, vou novamente colocar o IP, vou colocar a porta 1816 e vou colocar aqui interface type, que esse aqui é a porta, é a configuração do canal de status, e vou salvar. A parte do FreeRadius no PFSense já está completa. Essa configuração é simples. Agora eu vou passar para a configuração do switch. Vou colocar usuário e senha admin, tá padrão. Também não vou salvar nunca. E aqui eu tenho as configurações que eu vou fazer no switch. Esse daqui ele vai assumir o papel de Authenticator, conforme nós falamos lá na topologia. Aqui em Security eu tenho a parte de configuração do 802.1x. Antes de configurar o 802.1x, lembra que nós falamos lá do AAA, Accounting, Authentication e Authorization. E aqui eu preciso configurar um servidor Radius. Eu vou adicionar o servidor Radius. O IP dele é 192.168.0.2, que é o IP do PFSense. A chave key vai ser PFSense e aqui as portas de comunicação. Aqui no NAS Identifier eu tinha colocado switch no PFSense, aqui eu vou colocar switch também. E aqui eu criei a configuração do Radius no switch. Antes de salvar, eu vou fazer a configuração também do 802.1x. Então, eu vou habilitar o 802.1x. Aqui em Authentication Protocol, eu posso usar EAP e PAP. E vou habilitar Accounting e aplicar. Depois que eu aplicar, eu tenho que vir aqui em Port Config. E é aqui que eu vou, aqui em Status, vou alternar aqui para Enable e vou aplicar. Eu não preciso fazer mais nada, mas aqui eu tenho algumas configurações que eu vou passar também rapidamente só para contextualizar.
Aqui é o número da porta. Aqui é o status do 802.1x. Aqui ele está enable. Aqui o MAB é o Authentication Bypass. Eu poderia fazer o Authentication Bypass nessa porta, poderia deixar habilitado e aí ele entraria casado com aquela configuração de MAC address que eu falei no FreeRadius. Eu poderia trabalhar com VLAN, com controle de porta, o método MAC Based eu poderia alterar também e aqui os tempos de configuração e se essa porta é autorizada ou não, tá? E aqui, por último, eu poderia configurar um link aggregation agregando essa porta com alguma outra porta do switch que não é o caso. Então aqui eu já tenho toda a configuração feita, tá tudo certinho. E aqui eu vou deixar essa parte aqui para que vocês vejam o status quando o suplicante se conectar. Agora que nós já vimos toda essa configuração, eu vou alternar para o Raspberry. Aqui eu estou com a tela do Raspberry, já fiz essa configuração no Raspberry. Então eu vou alterar aqui o etc WPA suplicante, wpa-suplicante.config com essas informações que eu tenho que colocar para poder fazer com que essa máquina se autentique no Authenticator que vai encaminhar essa solicitação para o Authentication Server. Eu vou deixar essa configuração na descrição do vídeo e aqui eu estou com dois terminais, né? Eu mostrei para vocês a configuração bem básica do WPA suplicante, só que como o Raspberry não está autenticado no 802.1x, ele não pega porque ele não entrou na rede. Ele só está conectado fisicamente, mas por conta do 802.1x, ele não consegue se comunicar dentro da rede porque esse dispositivo não tem autorização para isso. Veja que ele não conseguiu pegar um IP, esse aqui é um IP a pipa, né, de autoatribuição. E agora eu vou entrar com o comando para autenticar esse dispositivo no 802.1x. Aí vocês vão ver que ele começa a fazer toda a troca de mensageria, consegue se autenticar no 802.1x e depois que eu autentico no 802.1x, o Raspberry consegue pegar o IP 192.168.0.102. Então, essa é a melhor maneira de controlar os dispositivos que entram na sua rede. Aqui, veja que agora não é mais o APIPA que eu tenho como IP da ETH0, é o 192.168.0.102. Então, eu consegui autenticar esse Raspberry no 802.1x. Agora que eu autentiquei o Raspberry na topologia aqui em 802.1x, veja que o status da porta mudou. Agora ele coloca como status autenticado, mostra o MAC address do Raspberry e coloca aqui o status como autorizado. Essa é a configuração que eu quis mostrar para vocês hoje. É simples, obviamente que vocês podem se desenvolver. A ideia do conteúdo aqui do canal é ser sempre um ponto de partida para que você possa estudar e possa se desenvolver, possa sair da inércia, possa entender como as coisas funcionam. Que o último assunto do vídeo de hoje é que aqui em System Logs você pode vir aqui e filtrar por Radius Day Process, que é o nome do processo Radius, e você consegue ver aqui todo o log do que está sendo feito pelo serviço do Radius que é oferecido no PFSense pelo pacote Free Radius. Então aqui você consegue ver que o login do usuário teste foi ok, vindo do switch aqui na porta 1 e esse aqui é o maquiado. Então esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.